Olá, paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos de volta com o nosso programa Momentos de Reflexão. Você está lembrado que no nosso primeiro encontro, quando eu falei aqui da composição bíblica, eu disse que a minha Bíblia possui 66 livros, mas existem outras Bíblias com mais livros. A Bíblia Romana possui 73 livros, 7 livros a mais do que existe na minha Bíblia. E que diferença há entre Bíblia e Bíblia? Qual é a Bíblia verdadeira? Qual é a Bíblia correta? Então vamos lá. Estes 7 livros a mais, que somam um total de 73 livros, além do nosso, da nossa Bíblia, que possui apenas 66, a Bíblia Romana possui 73 livros a mais, são chamados de apócrifos. Esses 7 livros, eles são chamados de livros apócrifos. A palavra apócrifos, ou apócrifo, significa, no sentido religioso, não genuíno ou espúrio. Estes livros não são inspirados por Deus, porque foram produzidos ou introduzidos, melhor, no cânon sagrado, muito depois do seu encerramento. Muitos anos depois que a Bíblia já havia sido fechada, encerrada, então houveram muitos debates, alguns concílios, e tentaram introduzir esses livros no cânon sagrado. Mas aí, queridos, eles são considerados pela grande maioria dos estudiosos da Bíblia como livros espúrios, livros não genuínos. E a gente aprende também, à medida que vamos estudando acerca disso, que a aprovação pela Igreja Romana deu-se no Concílio de Trento em 1546. Os 7 livros apócrifos são os seguintes: Tobias, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º Macabeu, 2º Macabeu. Além dos 7 livros apócrifos, as Bíblias de edição romana têm 4 apêndices a livros canônicos, que são os seguintes: Esté vem ao livro de Esté, Cântico dos 3 Santos Filhos, ao livro de Daniel, História de Susana, ao livro de Daniel, Bel e o Dragão, também ao livro de Daniel. A Igreja Romana chama os apócrifos de deuterocanônicos. Aos que chamamos canônicos, ela os chama de protocanônicos. Mas, independente, queridos, dos conceitos das escolásticas, dos concílios, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós sabemos de que, para esses 66 livros, eles serem aceitos e estarem dentro desse conjunto de livros, de onde deriva também a palavra Bíblia, entendeu? Para esses livros serem aceitos, esses 66, teve que passar por um teste de fogo através daqueles que viveram contemporaneamente aos apóstolos, aos discípulos, aqueles que ouviram, viram, aqueles que escreveram, aqueles que foram, de certa forma, aprovados pelo próprio Senhor Jesus, como já falamos ali em Lucas, Jesus citando a lei, citando os profetas, citando os salmos, Deus aprovando os livros. Vemos também nos textos dos escritos dos apóstolos citações de aprovação de outros livros do Antigo Testamento, de forma mais específicas, citações especificamente do livro de Isaías, no livro de Mateus. Nós temos muitas frases que dizem assim, como foi dito pelo profeta Isaías. Essas expressões na Bíblia já está validando aquele livro. Então encontramos que a própria Bíblia ela vai
validando. As histórias, as informações dos livros apócrifos estão cheias de mentiras, de embaraços, de engodos, de coisas que não possuem harmonia, nem estabelece nenhuma exposição do caráter divino e tantas outras coisas que poderíamos acrescentar. A verdade é que a Bíblia possui 66 livros autênticos, os demais são espúrios. Mas continuando a nossa reflexão, por que a Bíblia ela é suprema? Por que ela ganha tal importância, tal destaque? Por que ela é colocada nesse pódio? Porque a Bíblia ela é citada como sendo o livro dos livros, indicando assim a sua supremacia. Já falei aqui antes que as palavras, a mensagem da Bíblia não possui prazo de validade. Mas agora eu quero citar também uma outra verdade. Eu quero comunicar uma outra verdade que está na segunda epístola do apóstolo Pedro. Vem comigo examinar as Escrituras. Capítulo de número 1, versículo 19, diz assim: e temos muito firme, preste atenção à ênfase que eu estou dando aqui nessas colocações, nessas palavras. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, queridos, o que é que Pedro está dizendo? No versículo 20 ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O detalhe que eu quero colocar em alto relevo aqui para você é a expressão deste primeiro versículo: temos firme a palavra. Temos firme a palavra. Ele diz aqui nessa versão: e temos muito firme a palavra. O que é que Pedro está mostrando? Ele está falando da imutabilidade. É firme porque ninguém pode remover. É firme porque ninguém pode alterar a mensagem. É firme porque ninguém poderá jamais apagar aquilo que foi dito pelo Senhor. Existem alguns elementos fundamentais que revelam-nos o segredo da inalterabilidade da Bíblia. Por que a Bíblia ela é inalterável? Primeiro, porque ela é infalível. Porque a Bíblia é inalterável, primeiro, porque ela é infalível. A Bíblia é infalível. A Bíblia nunca falhou. Você nunca sofreu assim uma tentação acerca do que está escrito? Você que é cristão? É claro que todos nós, por não termos ainda aquela experiência e intimidade com as Escrituras, é possível sofrer tentações para duvidar. Mas a Bíblia, ela é infalível. Infalível quanto ao que ela prediz. A infalibilidade da Bíblia está em relação às suas predições, aquilo que foi predito. Por exemplo, em Mateus 24, versículo 35. Mateus 24 e 35, Jesus disse o seguinte, Mateus 24 e 35, diz assim as Escrituras: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Percebem? Jesus está falando aqui sobre a infalibilidade da Bíblia, a inalterabilidade da Bíblia. Ninguém pode alterar, ninguém pode mudar,
porque as palavras dele são infalíveis. Então, infalíveis quanto ao que ela prediz. Em Números 23 e 19, Moisés escreveu: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não realizaria? Então, Moisés conclui nesse texto que aquilo que Deus fala é infalível. Não se torna, é infalível. Deus não falha. Deus não falha no que ele falou. Ele predisse, ele falou antecipadamente. Muitas coisas do que Deus falou lá atrás já aconteceram. Outras estão para acontecer. As que aconteceram servem de prova de que as que não aconteceram também vão acontecer, porque o que Deus falou, ninguém pode alterar. A Bíblia, ela é suprema, porque ela é imutável. Ela é imutável porque ela é infalível. Mas ela não é só infalível. A Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia não erra. Você pode comprovar a Bíblia pelas lentes de vários métodos de exame. Você pode comprovar a Bíblia pela arqueologia, você pode comprovar a Bíblia pelas lentes da hermenêutica, você pode comprovar a Bíblia pelas lentes da exegese, dos exames exegéticos, os métodos exegéticos. Você pode comprovar a Bíblia através de várias lentes, vários meios. Certo é que, por mais que submeta a Bíblia à crítica, a debate, a conclusão final será a inerrância. A Bíblia, ela é inerrante quanto ao que ela narra. Ela é infalível quanto ao que ela prediz. Agora, ela é inerrante quanto ao que ela narra. Aquilo que está narrado na Bíblia pode ser comprovado. Pode ser comprovado. Nós temos vários fatos bíblicos que são comprovados por pessoas que viveram, como Flávio Joséfo, os livros de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo não era cristão. Flávio Joséfo era um historiador do primeiro século e ele conta detalhes acerca de Jesus, acerca da igreja, acerca da crucificação. Então, quando nós lemos a Bíblia, os livros históricos da Bíblia, podemos comprovar a sua inerrância através de livros não inspirados, que são fontes extra-bíblica, não antibíblica, mas extra-bíblica, que confirmam o que está sendo dito nas Sagradas Escrituras. Em João capítulo 17, deixa eu ler aqui essa referência. João 17 e 17 diz assim: santifica-os na verdade. Agora veja como a Bíblia, ela é inerrante, ela não erra. Aí diz assim: a tua palavra é a verdade. Então não há mentira nas Escrituras. Não há mentira nas Escrituras. Agora preste atenção. Quando eu digo que não há mentira nas Escrituras, eu não estou dizendo que não há pessoas que mentiram. Eu estou dizendo que não há mentira naquilo que foi escrito acerca do que alguém disse. Quando a Bíblia diz que alguém disse aquilo que disse, a Bíblia está sendo verdadeira no que ela diz acerca do que a pessoa disse. A Bíblia não entra em contradição. Por exemplo, nós temos a mentira de Ananias e Safira. A Bíblia, ela é verdadeira dos registros do que ele disse. Amém? Não estou dizendo que na Bíblia não existe nenhuma mentira. Existe mentira de pessoas que mentiram e o Espírito Santo inspirou pessoas para escrever acerca daquilo que foi dito, para que nós pudéssemos ter o conhecimento
acerca daqueles fatos históricos. Isso aqui vale também em relação à inspiração plenária. Quando eu digo que a Bíblia ela é toda inspirada, eu não estou dizendo que todos que falam na Bíblia foram inspirados. Não. Satanás fala na Bíblia. E pastor? Sim, nós temos aqui a tentação de Jesus. Satanás, quando tentou Jesus no deserto, Satanás está ali tentando influenciar Jesus a pecar. Ele está falando. Aí eu pergunto, o que o diabo está falando foi inspirado por Deus? De forma nenhuma. Mas Mateus foi inspirado a escrever o fato, o ocorrido, aquele episódio. Então, a Bíblia ela é inspirada na sua visão plenária, e eu não estou dizendo que ela é inspirada em todos os detalhes, inspirada por todos os que ali falaram, por todos que participaram, por todos os sujeitos que aparecem nela. Não, ela é inspirada por alguns que falaram inspiradamente por Deus e por outros que foram inspirados a escrever o que alguém que não era inspirado falou. Então, é importante que se compreenda isso. Então, a Bíblia ela é imutável. Por quê? Porque ela é infalível. Porque ela é inerrante. Ela é inerrante porque é verdadeira. Salmo 119, versículo 160, e eu encerro com este versículo para aguardar você no próximo encontro. Salmo 119, versículo de número 160. Fechando este raciocínio, esse momento de reflexão. E diz assim o texto: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Forte abraço, amados.